Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal Fica que tem dica. E o tema de hoje é Bate e volta para a Alemanha. Se você ainda não está inscrito, convido você a se inscrever aqui e também acionar o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente está colocando agora todas as semanas. Então, eu convido você também para continuar comigo nessa jornada do inglês corporativo, que vai ajudar muito o seu desenvolvimento profissional. Agora eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu naquele dia fatídico de 28 de maio de 1992. Nós tínhamos na empresa que eu trabalhava, uma empresa de importação, exportação norte-americana, aqui no Brasil. Tinha feito uma aquisição de uma máquina muito grande, uma ensacadeira, para colocar lá na fábrica que havia em Cubatão. Ela tinha que ser muito bem preparada para poder depois servir como ensacadeira. Só que quando essa máquina chegou no Brasil, né, depois de uma grande negociação que a gente havia feito, né, com os fornecedores da Alemanha, ela veio com a balança avariada. E com a balança avariada não dava para perceber o peso, né, aquelas sacas que iam receber os pellets, porque era uma empresa que fazia parte de polietileno de baixa densidade. Eu trabalhava na área de importação e exportação como coordenadora, na parte de partes e peças. Então, já estava com muito tempo aquilo, a empresa não dava solução, e no final das contas, ela começou a pedir mais dinheiro. Então, ela pedia mais US$ 10.000 para enviar a tal da peça nova, da balança que estava avariada. Ah, eu quero tanto. E a gente, não, né? Batia o pé, imagina, já pagamos tudo, já estava tudo certo. Bom, foi tanto tempo para lá e para cá, que um belo dia eu estava falando com o meu gerente e ele falando com o pessoal lá da fábrica em Cubatão. Então, já estava fazendo a parada anual, já faltavam alguns dias para acabar essa parada, é justamente o tempo para fazer a instalação da máquina. E sem a balança, a máquina não ia funcionar, ia ter que esperar a próxima parada no outro ano, no ano seguinte, para conseguir fazer isso. Bom, não teve, eu lembro direitinho, eu estava de pé e ele sentado, falando ao telefone com a pessoa lá de Cubatão, o responsável, e ele falou assim: Bom, nós fizemos já tudo o que nós podíamos. O que que você quer que eu faça? Envie alguém para a Alemanha? Aí eu não sei por quê. Eu comecei a falar assim: meu passaporte está em ordem. No que eu falei isso, o gerente olhou para mim assim: o quê? O que que você falou? Eu falei: o meu passaporte está em ordem. Ele falou: ótimo, ó, a Fernanda fala um ótimo inglês, o passaporte dela está pronto, ela vai hoje à noite. Aí eu gelei. Como assim? Vou hoje à noite? E realmente aconteceu isso. Bom, ele desligou o telefone, falou com uma pessoa para conseguir uma passagem para mim. Naquela noite, eu embarquei para a Alemanha. E foi uma correria, porque eu estava no meio da tarde, não tinha muito como mexer, né? Ia como? Eu ia dali para o aeroporto? Não, eu fui para casa, fui correndo para casa. Eu nem morava muito perto do escritório, mas eu fui até casa. Preparei uma mochila, assim, com algumas peças de roupa, escova de dente e tudo mais, e já fui direto para o aeroporto. Lá em Guarulhos já fui, já peguei o avião. Sorte que eles me deram uma passagem na área executiva do avião, pelo menos um pouquinho para eu descansar. Cheguei lá na manhã seguinte e era um feriado na Alemanha. Mais isso ainda, além dos atrasos que eles estavam fazendo com a empresa, eles estavam com esse feriado. E se passasse daquele feriado, que era de quinta para sexta, sábado e domingo, a empresa no Brasil não ia conseguir fazer a instalação daquela ensacadeira. Bom, no final das contas, eu cheguei lá, tinha um diretor me esperando, um diretor alemão esperando, estava com meu nome tudo direitinho, saí, né, da Pântica e tal. E aí ele falou para mim, olha, tá aqui, as peças estão aqui, me deu um pacote com duas peças grandes, assim, pesadas, e tchau. Eu falei, não, peraí, vamos pensar o seguinte, isso tudo em inglês, porque naquela época eu não falava muito bem alemão, mas eu me virava, enfim, mas só que aí eu tasquei o inglês e falei, olha, vocês fizeram a gente esperar até agora, vocês estão enrolando, vocês estão pedindo a mais o dinheiro que a gente já pagou para vocês. Agora, o mínimo que você vai fazer é me levar até a cidade, porque eu vou pegar o avião às 11 da noite. Agora são 11 da manhã. Eu vou ficar 12 horas aqui nesse aeroporto, em Frankfurt? Não, você vai me levar para a cidade. Depois lá eu me viro. Só me leva até lá, porque o aeroporto era meio longe da cidade de Frankfurt. Ok.
Aí ele me levou de carro, aí até que ficou depois mais tranquilo, foi conversando, a gente passava, ele mostrava como é que era lá a parte da cidade, tinha um campinho de futebol, ele falou que ele adorava futebol, futebol do Brasil, aquela coisa, né? O Brasil é sempre famoso pelo futebol. Enfim, aí ele me deixou numa estação de trem ali no centro da cidade e falou: olha, na volta, você tenta chegar, sair daqui no máximo até 2 horas antes do seu avião, ok? Eu não ia ficar lá até a noite, mas enfim. Então você vai pegar esse trem aqui, número tal, e aí você vai, justamente você vai acabar no aeroporto. O ponto final dele, né? Acaba no aeroporto. Ah, tudo bem. Fiquei lá passeando um pouquinho, era feriado, estava tudo meio fechado, mas tinha uma coisa bem interessante, que estava começando o verão, era uma coisa assim, né, final de maio já, estava bem quentinho, dava para a gente passear bem, não estava chovendo, e aí eu fui fazer, eu vi lá que tinha um passeio de barco para fazer lá no Rio Reno, era um passeio pequeno, assim, curto, mas era bacana. Ah, vamos lá. Tinha almocinho lá no tal do barco, era um barco grande. Aí lá fui eu desfrutar, pelo menos de alguns momentos, que eu podia descansar um pouco dessa viagem muito maluca. Acabou, né? Eu fiz o tal passeio, andei mais um pouquinho, estava tudo fechado mesmo, né? Por causa do feriado. Voltei para o aeroporto, naquele trem que ele falou que era para pegar direitinho, não me perdi, tudo certo. E foi embora, né? E foi interessante porque o mesmo senhor que me recebeu na parte da imigração, quando eu levei meu passaporte e mostrei para ele, ele carimbou, bacana e tal. E na hora que eu fui embora, era o mesmo que estava lá. Quando ele me viu de novo no guichê, ele falou: Você já está indo embora? Ele não entendeu nada, né? Eu meio que expliquei um pouquinho o que tinha acontecido. Ah, não, eu só vim pegar um negócio aqui que estava, né? E como eu tinha deixado lá no locker, né? No guarda-volumes, eu pude passear tranquilo, dei tchauzinho para o meu amigo da alfândega e fui para o outro avião. E aí, quando eu cheguei no Brasil, no dia seguinte, né? Já tinha o motorista da empresa me esperando para levar rapidamente essas peças lá para a fábrica de Cubatão para finalizar o que eles tinham começado a fazer e não puderam terminar porque faltavam essas duas peças. Então, esse foi um bate-volta e graças ao inglês que eu sempre tive, né, desde que eu me formei, enfim, e eu trabalhava nessas empresas multinacionais, sempre me ajudaram. Nesse caso, foi uma emergência, mas eu convido vocês a entrar em contato comigo para saberem sobre as nossas aulas online de inglês para negócios, né, inglês corporativo. Nós estamos sempre com muitas novidades, muitos aplicativos, as aulas são bem dinâmicas, tanto as aulas individuais quanto as aulas em grupo. E agradecendo você que me acompanhou até agora, para você continuar assistindo aqui os nossos vídeos, sempre tem um short, ou então um vídeo como esse, e agora a gente vai fazer umas lives, mas vamos continuar nos vendo por aqui, e agradeço por você ter assistido.